Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nesse sprint a gente vai finalizar a versão 0.1 do processador RISC-V, implementando unidade de controle, uma memória de instruções e um registrador PC. Isso vai possibilitar rodar 5 instruções do tipo R e uma do tipo I, o ADDI. Mais especificamente, as instruções add, sub, in, o e SLT, varrendo todas as operações da nossa ULA. No final da sprint, o circuito que vocês vão implementar é esse aqui. Prestem atenção que esse núcleo já foi implementado na sprint anterior, de forma que vai faltar só o registrador PC e a estrutura de avanço mais simples para completar o primeiro data path. Fora isso, será criada uma memória de instruções para armazenar programas simples a serem executados ainda nessa sprint e a unidade de controle, que por enquanto vai gerar 3 sinais de controle. O sinal de enable, de escrita, do banco de registradores, a seleção do MUX e a operação da ULA. Tudo se resume a vocês seguirem a mesma metodologia, implementar os blocos separadamente e instanciá-los no modo de teste, utilizando sempre um padrão de nomenclatura para os módulos e para os fios, para que você não se confunda. Bom, aqui estão algumas sugestões de nome de fios, mas sintam à vontade. E no final da sprint, essas são as instruções que vão ter compatibilidade. 5 do tipo R e 1 do tipo I. Voltando para os blocos que estavam faltando, o primeiro deles aqui é a unidade de controle. Esse é um circuito combinacional, esse é um decodificador. E tudo se resume a identificar qual instrução vai ser executada naquele determinado momento. No padrão RISC-V, uma instrução é definida unicamente por esses 3 operandos, o OP, o funct3 e o funct7, que são pedaços da instrução. E lembrando, hoje a gente vai implementar suporte a instruções do tipo R e do tipo I, e cada uma das instruções tem um formato diferente. Ou seja, algumas das instruções não necessariamente vão ter esses 3 campos, como é o caso aqui da tipo I, que só tem o OP e o funct. Por isso que essa célula está marcada no X, isso quer dizer que pode ser qualquer valor aqui, somente esses dois já definem unicamente a instrução ADDI. Então, observando as 3 entradas, eu vou definir essas 3 saídas de controle de forma combinacional. Esse é um decodificador. Avançando, o próximo bloco é o PC, um registrador com entrada paralela, uma saída paralela, a entrada de clock e a entrada de reset para voltar para o estado inicial conhecido. Esse circuito obviamente vai ser sequencial, e a ideia é que quando ocorra uma borda de subida do clock, o valor da entrada passa para a saída. Já o último bloco é a memória de instruções, que vai armazenar a sequência de instruções referentes ao programa que você quer executar. Mais especificamente, o código de máquina daquelas instruções. Aqui a gente vai assumir que é uma memória somente de leitura, ROM, e que esse circuito vai ser combinacional. Vai ter uma entrada de endereços e uma saída de dados. Palavras de 32 bits, endereço de 8 bits. Isso vai dar até 256 possíveis combinações. Esse módulo pode ser implementado de diversas formas. A forma mais simples, talvez, seja encará-lo como um decodificador e usar um case para resolver, né? Da mesma forma que vocês fizeram um decodificador de 7 segmentos. Uma outra forma um pouco mais interessante seria encará-lo como um array bidimensional e inicializar esse array com algum arquivo contendo os binários, por exemplo, um TXT, ou MIF ou um Hex, que são formatos padrão aí para esse tipo de operação. E uma terceira opção é utilizar um IP já pronto, um código de terceiros e somente instanciá-lo. Nesse caso, o Quartz ele tem uma série de módulos já disponíveis através dessa ferramenta Mega Wizard para circuitos comuns, como por exemplo memórias, MUX, somadores,
deslocadores. Basta preencher o Mega Wizard e gerar o código, depois instanciá-lo no seu local apropriado. Independente da forma que você implemente, essa memória deve conter o programa que você deseja rodar, que nessa sprint ele está aqui na tabela 5. São essas 7 instruções, acompanhadas do código de máquina em hexa e em binário, para vocês alimentarem lá a memória. Já fiz a conversão aqui para vocês. Além de todas essas ligações funcionais, que fazem parte de fato do circuito do processador, eu peço que vocês façam algumas ligações com o intuito de debug. A primeira delas é uma pequena modificação no banco de registradores para disponibilizar o valor dos registradores de forma paralela em 8 saídas auxiliares de debug. Isso não vai fazer parte da arquitetura final, é só para a gente poder visualizar o que está acontecendo no processador em tempo real e ver se a nossa lógica está conforme esperado. Caso você utilize esses fios aqui que eu indiquei nessa sequência, os valores dos registradores vão aparecer no LCD dessa forma: X0, X1, X2, X3, 4 até o 7, e o valor do PC logo aqui no canto para você acompanhar a evolução do programa, né? Vai precisar fazer um assign, e é interessante também que você coloque a saída da unidade de controle aqui nos LEDs vermelhos, para que você possa fazer o debug dela, e também indico que coloque a instrução nos displays de 7 segmentos. Para isso você vai precisar instanciar os 8, porque são 32 bits. Dessa forma você vai ter uma visão geral de tudo que está acontecendo no seu processador à medida que você for dando os clocks. Uma vez que você implemente tudo, é proposto aqui um roteiro de testes, que você primeiro faça a simulação daquele código em qualquer software. Estou sugerindo usar o RARS. É esse aqui. É um ambiente bem simples. Você pode criar arquivos novos. Ele aparece aqui embaixo como ponto ASM. Você digita o código a ser rodado. Pode colocar aqui comentários, tags. Logo em seguida, vem aqui em Assemble, para ele gerar o código de máquina. Perceba que aqui já foi feita a conversão do assembly para o código de máquina. Aqui está o endereço que foi armazenado o programa. Aqui embaixo aparece a memória de dados e à direita está o conjunto de registradores. Lembrando aqui que o nosso processador só tem 8 registradores, né? Então a gente só vai usar do 0 até o 7, os outros a gente vai ignorar, e que cada um deles é somente de 8 bits. Você pode ajustar a velocidade de execução, colocar aqui 1 segundo, por exemplo, e bem aqui você executa uma simulação com esse clock bem lento. Ó, clicando aqui ele vai executando cada uma das instruções e vai atualizando o valor dos registradores à medida que o código é varrido. Você pode analisar tudo em tempo real. Voltando aqui, você também pode ir dando step in de 1 em 1. A primeira instrução foi um ADDI, estou somando 3 com o registrador 0, que é sempre 0, guardando no 1. Quando executei, apareceu lá 3, né? Carregando 9, fazendo uma soma, um end, um ou, um SLT e um sub, para poder testar todas as instruções que foram implementadas. Mas voltando para o circuito, vamos dar uma olhada rápida aqui qual o caminho de cada um dos sinais ao executar uma instrução do tipo I e uma instrução do tipo R. Começando pela instrução do tipo I, a DDI, a primeira instrução lá do programa dessa sprint, eu vou ter uma soma entre a constante 3 e o conteúdo de $0, que é sempre 0, somar esses dois e armazenar no registrador 1. O equivalente disso em código de máquina está aqui. Estou somando o 3 com o $0 e eu vou armazenar no registrador 1. E os outros campos da instrução são o OP e o funct3,
para indicar que é uma soma ADDI. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um reset, para voltar para o estado inicial, onde todos os registradores do banco estão zerados e o PC está zerado também. Logo em seguida, antes de qualquer clock, o valor do PC está em 0 e o próximo PC vai estar em 4, já que nosso avanço padrão aqui é de 4 em 4. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o padrão RISC-V, os endereços vão avançando sempre de 4 em 4. Observando aqui na tabela, é sempre o mesmo incremento. Então, no próximo clock, o PC vai avançar para 4, mas esse clock não aconteceu ainda. Essa memória que a gente acabou de implementar, ela é combinacional. Então, uma vez que o endereço 0 está sendo injetado, vai sair a instrução que está no endereço 0, que é essa bem daqui de cima, né? Essa instrução vai ser quebrada em seus diversos campos. Os operandos vão vir aqui para baixo e os identificadores da instrução vão entrar na unidade de controle, né? O OP, o funct3 e o funct7. Lembrando que a instrução é para somar 3 com conteúdo de $0 e armazenar o $1, que é o que está acontecendo aqui embaixo. O primeiro operando é registrador 0, a constante 3 está vindo aqui por baixo e vai ser salva no registrador 1. Como é uma instrução do tipo I, o funct7 ele não faz sentido, não existe, né? Ele é um pedaço aqui do que seria o imediato, então a gente vai encarar como lixo. E o registrador RS2 também não faz sentido, nesse caso ele vai ser um pedaço, outro pedaço desse imediato, que também não faz sentido, por isso está arriscado. Lembrando que a leitura dos registradores no banco é combinacional, então antes de ocorrer o clock, o valor do $0 já está aparecendo aqui, e o valor do $3, que nesse caso é lixo, está aparecendo aqui embaixo. Esse ponto vai ser lixo porque esse MUX vai estar chaveado para baixo para que a constante possa passar como operando, que é justamente o que a unidade de controle faz. Ela joga um 1 aqui para que esse MUX possa ser chaveado para baixo e o valor da constante chegue na entrada B da UA. A operação é de soma, por isso a palavra de controle aqui está 000, de modo que o resultado vai dar 3, que no clock seguinte vai ser armazenado no registrador 1. Exatamente agora, quando ocorrer o clock, como o enable de escrita está em 1, o valor do registrador 1 vai ser atualizado para 3, o valor do PC vai avançar e a próxima instrução vai ser executada. A próxima é a mesma coisa, porém com a constante 9, armazenando no registrador 2. Então vamos lá. O PC está em 4, o próximo PC vai ser 8. A instrução foi quebrada, os operandos avançaram, a constante, a unidade de controle fez o seu papel, o MUX chaveado para baixo, a constante passou, a soma foi realizada e no momento do clock o valor do $2 vai ser atualizado, assim como o PC avançou para 8. Vamos fazer só mais uma instrução, agora é do tipo R, ADD. Então o conteúdo de 2 registradores vai ser somado. Nesse caso a soma é entre registrador 1 e registrador 2, resultado sendo armazenado no próprio registrador 2. O equivalente de código de máquina está aqui, já é seguindo o formato das instruções do tipo R, que prevê o funct7, o funct3, o OP, os 2 operandos de entrada e o operando de saída. O PC estava em 8, o próximo PC vai para C, que é 12. A instrução foi buscada na memória. Os valores dos registradores disponibilizados na saída de leitura do banco. Agora seria o registrador 1 e o registrador 2, com 3 e 9. A unidade de controle, perceba que ela ainda está mandando somar. Habilitada a escrita, porém o MUX agora está chaveado para cima, para que o valor do registrador do endereço 2 possa vir para a ULA
e a operação seja efetuada, que é $1 mais $2 vai dar C, que será armazenado no próprio registrador 2. No momento do clock, o valor do registrador 2 foi sobrescrito e o PC avançou para 12. O código rodando na placa, não tem muito o que ser feito, a única ação que eu vou tomar é a de reset, depois e avançar nos clocks. Primeira instrução, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Era isso, pessoal. Agora a gente já está transitando entre o ambiente de descrição de hardware e de programação. Façam a descrição de hardware de vocês, simulem lá com seus test benches. Uma vez que elas estiverem rodando, vamos partir para o software. Eu já estou dando o software pronto para vocês, né, que é a sequência de instruções. Peço que vocês simulem esse software no RAS e depois rodem tudo no FPGA para que possam fazer a confirmação da lógica do circuito de vocês. Como sempre, qualquer dúvida, basta me procurar ou procurar os monitores. Um abraço, até mais.